Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez a lição de número 11 da revista Atualidade Cristã, que neste primeiro trimestre de 2026 traz como tema a Igreja de Jesus Cristo, Constituição e Propósito. O comentarista da revista é o pastor Eliel Ribeiro de Oliveira. Eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 11, Avivamento e Missões, a chama que acendeu o mundo no século XVIII. O século XVIII foi um período de grande decadência moral e espiritual, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. O racionalismo, o deísmo e a apatia haviam esfriado o fervor das igrejas. Contudo, em uma intervenção soberana, Deus derramou seu Espírito Santo em um movimento que ficou conhecido como Avivamento Evangélico ou Grande Despertamento, o qual não apenas renovou a fé pessoal, mas também despertou a igreja para sua responsabilidade global, o despertamento missionário moderno. As raízes do avivamento no século XVIII, o declínio espiritual e a apatia religiosa. No início do século XVIII, o cristianismo institucionalizado estava frequentemente marcado pelo formalismo. O deísmo, que nega a intervenção de Deus no mundo, e o racionalismo, que exalta a razão humana acima das escrituras sagradas, minavam a autoridade bíblica e a crença na conversão genuína. A moralidade pública e eclesiástica estava em baixa, infelizmente. Este vazio foi um pano de fundo para a busca desesperada por uma experiência real com Deus. Influências do pietismo e o fogo dos morávios. O avivamento se baseou em movimentos anteriores que valorizavam a piedade pessoal e a experiência íntima com Deus. O puritanismo, séculos XVI e XVII, na Inglaterra, enfatizou a santidade de vida e a primazia da palavra de Deus. O pietismo, século XVII, na Alemanha, destacou a necessidade da regeneração e do fervor na devoção. Uma vertente fundamental foi o moravianismo, liderado pelo conde Zinzendorf. Os irmãos morávios, estabelecidos em Erfurt, Alemanha, tornaram-se um centro de fervor, iniciando um período ininterrupto de oração que durou mais de 100 anos. Eles foram pioneiros nas missões modernas, enviando obreiros a povos escravizados e nações distantes. O testemunho de sua fé impactou profundamente John Wesley, acendendo a chama missionária e pessoal do avivamento e criou um ambiente para o reavivamento. O poder da oração unida. O avivamento não surgiu do nada, mas foi o resultado da oração e da profunda insatisfação com a frieza religiosa da época, que preparou o campo para a obra do Espírito Santo. Líderes como Jonathan Edwards nos Estados Unidos e John Wesley na Inglaterra incentivaram intensas reuniões de oração inspirados pelo exemplo morável. Edwards publicou um tratado influente chamando os cristãos a orarem por um avivamento global, alinhando a oração dos santos com o cumprimento das promessas proféticas. A oração foi o combustível que acendeu o fogo. Os grandes líderes e o impacto do avivamento. O legado de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, 1703-1758, teólogo e pastor de Northampton, é o nome central do grande despertamento americano. Sua pregação sobre a soberania de Deus e a justificação pela fé, como em seu famoso sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, levou milhares de pessoas à profunda convicção de pecado e uma genuína conversão. Edwards forneceu a base teológica para o avivamento, defendendo que a verdadeira obra do Espírito Santo sempre produz frutos de santidade e amor.
O ministério de John Wesley e George Whitefield, Grã-Bretanha. Na Grã-Bretanha, o avivamento evangélico foi liderado pelos irmãos John e Charles Wesley e por George Whitefield. John Wesley, em 1703 a 1791, organizou os convertidos em sociedades de classe, dando origem ao metodismo. Seu foco na santificação e na disciplina produziu uma ética cristã forte e transformadora. George Whitefield, 1714-1770, um pregador itinerante conhecido por sua oratória dramática, pregava para multidões ao ar livre, tanto na Grã-Bretanha quanto nas colônias americanas, rompendo com as barreiras denominacionais e sociais. Transformação social e moral. Deus levantou homens e mulheres cheios do Espírito Santo que pregaram com autoridade a necessidade do novo nascimento e transformaram a sociedade. O aumento da conversão e da piedade pessoal gerou uma nova consciência social. O avivamento contribuiu diretamente para pelo menos 3 coisas: a abolição da escravidão. William Wilberforce e outros evangélicos lutaram pelo fim do comércio de pessoas e da escravidão. Reforma prisional. John Howard reformou o sistema carcerário. Educação popular. Escolas dominicais foram fundadas para alfabetizar crianças e adultos pobres, ensinando-lhes a Bíblia Sagrada e a leitura. O avivamento ensinou que a fé genuína se manifesta em obras. Avivamento, o motor do despertamento missionário. Interpretações da Grande Comissão. Antes do avivamento, a Grande Comissão era frequentemente interpretada como válida apenas para os apóstolos, e a maioria das igrejas protestantes estava apática em relação às missões estrangeiras. Muitos argumentavam que Deus salvaria os gentios quando quisesse, sem a necessidade de intervenção humana, um erro conhecido como hipercalvinismo. O avivamento, ao enfatizar o livre-arbítrio e a responsabilidade humana, reacendeu a chama da obediência do ID de Jesus Cristo. William Carey, o pai das missões modernas. O sapateiro e pastor batista William Carey, 1761-1834, é a figura central do despertamento missionário moderno. Ele desafiou a inércia da igreja em um famoso panfleto de 1792, uma investigação sobre a obrigação dos cristãos de usar meios para a conversão dos pagãos. No mesmo ano, foi fundada a Sociedade Missionária Batista, tendo Carey como o seu primeiro missionário para a Índia. Seu lema era: espere grandes coisas de Deus. Realize grandes coisas para Deus. Encadeamento de efeitos. Sociedades missionárias. O avivamento trouxe consigo a convicção de que o evangelho não podia ser contido dentro de fronteiras. A ação de Carey serviu de modelo e inspiração para o surgimento de inúmeras outras sociedades missionárias interdenominacionais na virada do século, tais como a Sociedade Missionária de Londres, 1795, a Sociedade Missionária da Igreja, 1799. Jovens convertidos pelo avivamento como Robert Moffat, David Livingstone foram enviados para a África e Hudson Taylor para a China. O avivamento forneceu aos convertidos a paixão e a infraestrutura através das sociedades missionárias para que o evangelho cruzasse o mundo, cumprindo a profecia de que a glória do Senhor cobriria toda a terra. O avivamento do século XVIII nos ensina que a renovação espiritual não é um fim em si mesmo, mas uma dinâmica que sempre leva à missão. A igreja avivada é uma igreja missionária, e a compreensão de que se deve ficar em Jerusalém até que seja revestido do alto. Que busquemos hoje, de maneira urgente, o mesmo poder do Espírito Santo para a glória de Deus e a salvação das almas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pois bem, pessoal,
Quero agradecer por ter assistido até aqui, esse breve comentário da lição de número 11. Também quero deixar um convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Nós estamos localizados na quadra 118 Lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.